Olá, leitores! Mais um RocoCast no ar. Eu sou o Nando Ataíde e nesse episódio a gente vai falar de um assunto que vocês amam: jogos vorazes. Para isso, a gente vai estar recebendo aqui o mestre em História Cultural e doutorando em Gerontologia e criador da página Para Além de Hogwarts, Vitor Menezes. Obrigado pela sua participação aqui no RocoCast. Obrigado, Nando. Obrigado a toda a equipe da Editora Roco pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar também com vocês e com os nossos ouvintes. E de um assunto que todo mundo ama, né? Quem não ama jogos vorazes? Exatamente, quem não ama, né? É uma série fantástica, com filmes fantásticos, né? Então, sempre muito bom falar desses livros. Então, para começar, esse ano a gente está completando 60 anos do golpe militar no Brasil e os governos autoritários foram a inspiração para Suzanne Collins escrever Jogos Vorazes. Como é que você correlaciona a série com o que aconteceu aqui no Brasil e em tantos outros países? Ótima pergunta, Fernando, para o nosso começo do bate-papo, né? Eu acho interessante começar falando que, claro, quando a Susan Collins está criando Jogos Vorazes, ela não está pensando no Brasil, né, ou na ditadura civil-militar brasileira, que completam agora 60 anos. Ela está pensando, como você bem falou, em governos autoritários como um todo, e fazendo também uma crítica aos próprios Estados Unidos, que apesar de se vender como a maior democracia do mundo, na verdade tem uma série de políticas e práticas autoritárias, tanto atualmente no presente quanto no passado. Contudo, uma vez que ela está falando sobre regimes autoritários, ela está fazendo uma crítica a esses regimes, é possível nós fazermos um exercício que a gente vai chamar na história de aplicabilidade. Ou seja, o governo militar que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 85 teve um caráter autoritário, né? Foi uma ditadura. A Susan Collins está criando um mundo autoritário, ditatorial. Então eu posso aplicar aquilo que ela está falando e criticando em Jogos Vorazes para melhor entender, criticar e compreender a ditadura que aconteceu no Brasil, né? Uma vez que regimes autoritários, ditatoriais, eles têm alguns signos em comuns, né? Como a censura, seja a censura nas artes, seja a censura política, a perseguição aos chamados inimigos do Estado, né, aqueles que o Estado ditatorial elenca como prejudicial à sua existência, e aí junto com essa perseguição geralmente vem os assassinatos, né, as prisões políticas, vem os sequestros políticos, interferências na educação, né, uma das primeiras coisas que um governo ditatorial faz é mudar a educação, é mudar o discurso educacional sobre o presente, o passado do país, aquilo que pode ser discutido, assim como a falta de liberdade de expressão, a falta de liberdade política. Então, alguns desses signos, né, que eu citei há pouco, que são comuns em todos os governos ditatoriais do século XX e século XXI, nós encontramos no Brasil e estão presentes, né, em Jogos Vorazes, seja de forma direta, seja de forma indireta, de forma metafórica. Então, a gente pode fazer uma análise dos livros Jogos Vorazes a partir de uma perspectiva da história, né, para entender melhor aquela obra, a gente trazer esses conceitos de ditadura, de repressão, mas um professor de história, por exemplo, do ensino básico, pode usar Jogos Vorazes para ensinar a ditadura brasileira, uma vez que ele parte dos livros, faz essa aproximação, essa aplicabilidade e discute ambas as temáticas. Eu defendo bastante esse tipo de metodologia no ensino de história, porque como você bem falou no início da nossa conversa, é difícil encontrar alguém que não conheça ou que não goste de Jogos Vorazes. Então é uma forma muito interessante de aproximar os estudantes de 14, 15, 16, 17 anos, de um tema da história recente do Brasil, que no primeiro olhar para esses adolescentes pode parecer chato, né? Mas partindo de Jogos Vorazes, de uma saga que eles leem, explicar o que aconteceu no Brasil. Isso aproxima mais eles e eles se sentem mais querendo estudar mais isso, né? Você traçando esses pontos em comum. Exatamente. E aí percebem que a ficção, né, ela sempre está relacionada com a realidade. Às vezes a realidade, geralmente a realidade é muito pior que a ficção, mas é possível você compreender a história e estudar a história por uma forma lúdica também, né? Ao mesmo tempo você entender melhor os próprios livros de Jogos Vorazes. É claro que acredito que a maior parte dos leitores de Jogos Vorazes entendam que ali é uma ditadura, é um governo repressivo. Mas quando você fazer uma análise mais esmiuçada, né, do que é uma ditadura, do que é uma repressão, com certeza vai ampliar a compreensão dos próprios livros em si.
E pegando um gancho também, a cantiga dos pássaros e das serpentes, como é que se dão as etapas da perda da democracia? Muito boa sua pergunta também. A gente vê, né, na cantiga, no spin-off de Jogos Vorazes, que eles estão no processo ali de estruturação do governo autoritário, né, que nós vamos conhecer depois na Panem da época da Katniss. E aí o que o livro nos conta, né, nas entrelinhas, é que antes dos distritos se rebelarem contra a capital, havia uma maior possibilidade de circulação de informação, de circulação de pessoas. Né? A protagonista da cantiga Os Pássaros das Serpentes, ela comenta que ela e o bando dela, né, viajavam pelos distritos e tudo mais. Só que a gente também já percebe que antes desse início desse governo autoritário, havia uma desigualdade social muito grande. Com a capital ficando com a maior parte das benesses daquele país e os distritos tendo que trabalhar e tendo que dar a sua força de trabalho para a capital e não recebendo nada em troca. Então a gente vê que essa revolta contra a capital é uma revolta pelos direitos igualitários, né, pelo fim da desigualdade. A capital ganha a guerra, né, por meio militar, e aí ela vai construir um discurso para legitimar a sua vitória, né? Os Jogos Vorazes não vão ser somente um castigo para os distritos, mas vai ser uma forma deles lembrarem os distritos quem manda, né? E ao mesmo tempo de legitimar a superioridade da capital. Então, todo governo ditatorial, quando ele surge, vai precisar de um discurso que justifique e legitime aquele governo. Dificilmente um governo ditatorial vai bater no peito para dizer somos uma ditadura. No caso aqui do Brasil, quando nós temos o golpe em 64, aqueles que promulgam o golpe, né, os militares, mas com apoio de civis, eles vão chamar de Revolução de 64. E eles vão o tempo todo falar que estamos vivendo numa democracia. Então isso é um discurso, essa é uma narrativa criada para justificar, né? Então isso acontece em Jogos Vorazes, acontece em outros governos ditatoriais nos seus inícios, mas a gente precisa perceber então o que está acontecendo de fato na sociedade. Então, por exemplo, quando a protagonista, né, da cantiga fala que ela e o bando não podem mais circular, então a gente percebe que houve uma perca de liberdade, né, de circulação. Então, ou seja, são pessoas perdendo o direito de ir e vir, perdendo o direito de viver a sua vida da forma como elas querem. Depois você tem um governo que determina de forma não democrática como as pessoas vão viver, como elas vão atuar, como elas vão estudar, né? E aí depois a gente vê isso muito na época da Katniss, como que a educação em Panem é toda voltada para que as pessoas não saibam o que acontece nos distritos e que as pessoas glorifiquem a capital. O programa de televisão da capital só passa noticiário, só passam programas da própria capital, ou seja, você tem ali uma censura, né, daquilo que pode ser dito ou não. E lá na cantiga a gente vê isso se formando, e a gente vê como que o Coriolanus Snow vai ajudando a montar, né, esse discurso midiático, essa televisão, né, essa mídia, que é algo, que é um fenômeno do século XX, né, a televisão, o cinema, que vai ser muito utilizado pelos governos autoritários, auxiliando nessa manutenção e estabelecimento de um discurso de que aquilo que nós fazemos é o correto. Ao mesmo tempo, né, então além da educação, interferência na educação, a perda de direitos, vidas vão deixar de ter os mesmos valores, né? Isso acontece mesmo em governos democráticos, né? Existem diversos historiadores, antropólogos, filósofos que comentam como que na nossa sociedade, mesmo sendo uma sociedade democrática, há vidas que valem mais do que as outras, né? E aí, para a gente entender isso, a gente tem que estudar também a questão do racismo estrutural e tudo mais. Mas num governo ditatorial, essas vidas vão ter ainda menos valor, né? Então, se num momento pré-ditatorial ali de Panem, as vidas dos distritos valem menos, né? Porque eles têm menos direitos, menos acessos à saúde, à educação, por exemplo, que fica subentendido no livro As Cantigas. Com cada vez mais o Panem se tornando um regime autoritário, eles ainda a vida deles vão estar a serviço do Estado. Então, aí vem os Jogos Vorazes, a capital decide quem vive e quem morre. Então, uma das formas de a gente começar a compreender que um país está se tornando um país ditatorial
é observar essa perda de direitos, é observar essa perseguição a determinados grupos que são contrários às políticas do Estado, porque numa democracia é comum e é esperado que hajam diferentes grupos com diferentes ideias do que é o melhor para o país. E esses grupos vão dialogar. Esses grupos podem se odiar, né? Podem não concordar com o outro, mas ele não deve perseguir a existência do outro, né? A partir do momento que um grupo está sendo perseguido por um outro grupo, a gente está tendo um problema aí. Claro que quando eu estou dizendo isso, eu estou falando que qualquer pessoa pode dizer o que ela quiser, né? Há limites éticos, então o meu direito, ele acaba quando eu começo a interferir no direito do outro. Então, claro que há questões éticas aí a serem pensadas. Mas muitas das vezes, né, as ditaduras não surgem de forma abrupta, por meio de uma guerra ou por meio de um golpe. E em Jogos Vorazes, ele surge dessa forma, né, por meio de uma guerra. Aqui no Brasil, em 64, assim como em outras ditaduras na América Latina, surgem o governo autoritário por meio de um golpe de Estado. Mas há também o início de governos ditatoriais por meio de um viés democrático, vamos dizer assim. Líderes que são democraticamente eleitos e que, quando chegam no poder, eles começam a subverter as instituições de forma a restringir o poder a ele e ao seu grupo, ao seu partido, e quando a sociedade menos espera, ela está vivendo sob uma ditadura. Isso aconteceu na Itália de Mussolini, né, que chegou ao poder pelos viés democráticos. Isso aconteceu também na Alemanha de Hitler, né, que ele foi eleito democraticamente, mas quando chega ao poder ele começa a subverter as instituições. E a gente tem visto isso acontecer em diversos outros países, com alguns governos de extrema-direita sendo eleitos, que quando chegam ao poder começam a minar a democracia. Então há essas duas principais formas de início de uma ditadura, mas tanto aqui no Brasil, né, quanto ali em Jogos Vorazes, a gente vê de uma forma mais tradicional, por meio de um golpe, por meio de uma guerra. E também a gente tem a questão do tempo, né, tipo assim, a gente vivendo no mundo real tem todo esse tempo que as coisas vão acontecendo. Os livros, eles precisam acontecer mais rápido, então vamos logo aplicar esse golpe aqui, que é pra virar essa história, né, esse plot. Exatamente. Então, assim como a capital, muitos governos eles tentam manipular a população no intuito de evitar uma revolução. Quais pontos você acha que foram a gota d'água para acontecer o que aconteceu na série de Jogos Vorazes? No sentido da revolução. Da revolução. Isso. Sim, a saga, né, a Susan Collins traz uma frase muito bacana, que é a questão da faísca, né? Precisava apenas de uma faísca para que a revolução acontecesse. É bem interessante porque em Cantiga dos Passos da Serpente a gente vê o início ali daquele estado que a gente vai conhecer, né, 6 décadas depois com a Katniss. E aí no período da Katniss a gente conhece aquela sociedade que já está prestes a explodir, né? São mais de 6 décadas, mais de 7 décadas, né, no caso, de um governo que não é só autoritário, mas que tem caráter totalitário também, né, de controle, de busca de controle total da população ali, dos 12 distritos. E essas pessoas, elas não estão contentes, né? Óbvio, elas percebem que há algo de errado, ainda que o Estado tente interferir no conhecimento das pessoas por meio da educação, por meio da mídia, mas as pessoas têm consciência do que elas estão sofrendo, né? Todo ser humano tem capacidade de refletir sobre a sua realidade, então a gente vê que no mundo da Katniss ali, muitos têm essa reflexão. A própria Katniss e o Gale, eles praticam desde o início da saga a chamada desobediência civil, que existe uma lei, que é uma lei injusta, né, que proíbe que eles caçem na floresta, só que eles estão passando fome, eles desobedecem essa lei e vão na floresta caçar o alimento para a família deles. Então a gente vê que há pequenas desobediências civis ali, né, mas não há nenhuma pessoa que dê a cara a bater, que seja o que a Katniss vai se tornar, a cara da revolução. Então, há diferentes grupos descontentes, mas a Katniss, ela pratica desobediência civil desde o início, mas ela vai praticar de forma pública no final do primeiro livro, né? Quando ela e o Peter se recusam a matar o outro para só ter um vencedor nos jogos, né? Usando ali a questão das amoras e tudo mais, ela
publicamente para todo o país, para toda a Panem, ela pratica uma desobediência civil. Ela fala abertamente não para a capital. E isso acaba sendo a faísca, né? Não é que as pessoas acordaram com esse não da Katniss e do Pita, não. As pessoas já estavam acordadas há muitas décadas, mas isso mostrou que, olha, é possível sim a gente bater de frente com a capital, né? E se essa garota está fazendo isso em rede nacional, nós podemos começar a nossa revolução. Então a faísca é acesa, e aí, claro, a partir do momento que começa a revolução, você vai ter um outro lado ali da política em Panem, que é o Distrito 13, né? E é a presidente Cohen, que vai perceber a importância da Katniss como unificadora da revolução. E aí, um outro tema que Jogos Vorazes debate muito é o poder da mídia, né? De manipulação, seja por um governo autoritário, seja por um governo que quer quebrar esse autoritarismo, mas que a gente vai perceber depois que, na verdade... autoritarismo também. Com autoritarismo também. E a Katniss, então, vai se tornar esse símbolo da rebelião, como a gente vai conhecer, a muito contragosto, né? Como a gente sabe, lendo ali o livro 2 e o livro 3. Então, muitas das vezes, a gente está estudando história, por exemplo, e a gente fala, nossa, mas como que durante mais de 300 anos houve a escravidão de pessoas africanas no Brasil? Como que por mais de 40 anos determinada sociedade viveu sob uma ditadura? E a gente tem que entender que sistemas opressivos não caem muito facilmente. Mas não é porque eles duraram, por exemplo, no caso da escravidão, 300 anos, que não tenha tido resistência, né? Muito pelo contrário, aqui no caso do Brasil a gente tem os quilombos, a gente tem os movimentos abolicionistas, a gente tem pessoas pretas lutando ativamente para o fim da escravidão. Porém, as estruturas não são tão fáceis de serem abaladas, né? Assim como você falou que na literatura o início de um golpe começa tudo muito mais rápido, né? Porque o livro tem que acontecer, o fim também é muito mais rápido do que é na vida real, né? No caso que a nossa ditadura civil e militar brasileira durou mais de 2 décadas. Mas teve muita resistência, muitas pessoas foram mortas resistindo à ditadura. E havia muitas pessoas que não tinham coragem de dar cara a bater, mas que apoiavam aqueles que davam, né? Então a Katniss, ela vai representar muito isso também, essa pessoa que se torna o rosto de um desejo revolucionário, de um desejo de resistência que está na população, mas que faltava só aquela faísca. Como é que você acha que a Cantiga dos Pássaros, principalmente a construção do Snow, foi decisiva para tudo que aconteceu em Panem? Sim, isso é muito interessante, né? Quando a gente vai ler a Cantiga e vai acompanhar ali a história da Lucy, do Coriolanus, é uma história que se passa décadas antes da história da Katniss, mas é uma história escrita depois da história da Katniss, né? A trilogia é do final dos anos 2000 e a Cantiga vem em 2020, então final ali dos anos 2010. Então é interessante a gente perceber que, por mais que a Susan Collins, quando criou a trilogia, já tivesse uma ideia sobre o passado do Coriolanus Snow, há 10 anos aí separando um livro, uma saga do outro livro, que fez com que ela refletisse melhor, que fez com que ela montasse essa história, né, de uma forma diferente que talvez ela montaria nos anos 2000. Então é bem interessante a gente pensar o contexto que esses livros foram escritos, né? Os anos 2000 e final dos anos 2000, ela está escrevendo essas obras no governo do Barack Obama, né? E ela já falou em várias entrevistas como que a ideia para Jogos Vorazes surgiu, né, entre outras coisas, dela vendo noticiário sobre a invasão do Afeganistão e do Iraque. Então ela estava escrevendo neste contexto. Já a Cantiga, ela vai escrever no contexto do governo do Donald Trump, em que a democracia norte-americana, com todas as suas falhas, está quase ruindo, né? De um político que está aí quase, que tem grande chance de voltar, inclusive, à presidência. Então a gente tem esses contextos diferentes que é interessante a gente ter em mente para entender como que ela vai criar o Coriolanus. Então eu digo que os 3 livros, Jogos Vorazes, eles, além que o final, apesar do final ser um final agridoce, ele é um final que traz uma certa esperança, né, com a Katniss ali conseguindo, né, ter uma certa paz, vamos dizer assim. Já a Cantiga, ele não é um final esperançoso. E não é só porque ele vai dar origem àquilo que a gente ficou sabendo, mas é por conta do contexto que ela está escrevendo também, né? Então ela está escrevendo num contexto da era Donald Trump ali, com um cara que veio da televisão, que sabe muito bem como falar com o seu público, ainda que fale os maiores absurdos.
E o Coriolanus Snow jovem é muito isso, né? Tanto que ele está ajudando a montar ali a mídia de Panem, ele está ajudando a montar os Jogos Vorazes e todo o marketing em torno dos Jogos Vorazes. Então, eu tenho uma leitura de que o Coriolanus Snow, como ele é criado, tem uma conexão com esse governo do Donald Trump, o que é o Donald Trump enquanto um político. Essa é uma questão, né, da gente pensar externamente a criação do livro. Já pensando internamente na história, a Susan Collins, ela sabe que ela teria que mostrar para o leitor que o Snow, ele é uma pessoa, sobretudo, mau caráter. Né? Ainda que ao longo da leitura alguns leitores possam ficar com pena do Snow, não foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que ficaram com pena. Mas o final ela teria que indicar que não, ele é um grande filho da mãe, um autoritário e tudo mais. Só que como ela criaria esse caminho, ela poderia ter feito diversas outras escolhas narrativas. E na minha leitura, a escolha que ela faz é justamente fazendo uma alusão, uma crítica ao governo ali que estava em vigor nos Estados Unidos. E aí a forma como ela monta é muito interessante, porque ela cria um personagem que é ambíguo, né? E aí é interessante como ela escolhe o narrador do livro também. Na trilogia, nós temos um narrador que é em primeira pessoa, que é a própria Katniss. Então a gente sabe tudo o que acontece somente pelo olhar da Katniss. Né? Já em A Cantiga, a gente tem um narrador em terceira pessoa, mas que segue a cabeça do Snow. Então a gente tem o chamado narrador onisciente seletivo. Né? Então a gente só sabe o que o Snow está vendo e fazendo, por isso que a gente não sabe quase nada sobre a Lucy Gray, porque o Snow não sabe quase nada sobre ela. E por isso que cria toda aquela dúvida. Ela realmente amava ele, não amava? Ela usou, não usou? Né? Então a Susan Collins conseguiu criar uma narrativa que deixou várias questões abertas, igual o nosso Machado de Assis deixou com o Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não? E aí quem terminando de ler A Cantiga fica, a Lucy Gray amava ou não? Lucy Gray morreu ou não? Lucy Gray morreu ou não, exatamente. Nunca saberemos. E isso é proposital, uma escolha narrativa da Susan, e ela faz isso por meio desse narrador que está seguindo sempre a cabeça do Snow. Se a gente não sabe praticamente quase nada sobre a Lucy, pelo contrário, a gente sabe muito sobre o Snow, né? A primeira página do livro começa com ele indignado, que ele está tendo que comer uma sopa de repolho e prometendo para si mesmo que nunca mais ele vai fazer isso. Então a gente já percebe ali que ele é um personagem ambicioso, né? Ele pode até durante algum momento ter se sentido enamorado pela Lucy, mas o livro vai o tempo todo mostrando como que a ganância, a ambição é o que move o Snow, né? Fruto daquela cultura dentro da qual ele nasceu. Claro que o livro também faz um debate. As pessoas nascem más, essencialmente más, ou elas se tornam más. E o livro não responde, né, de forma explícita. O livro deixa em aberto pra gente discutir e tudo mais. Mas o livro vai trazendo ali algumas características de como que o Snow é ambicioso, como que o Snow faz de tudo para ter o poder. E a gente vai ver isso depois no Snow ali por volta dos seus 80 anos, né, como que ele vai até as últimas consequências para manter o seu poder. Então eu acho interessante que a Susan Collins, ela liga muito bem o passado e o presente do Snow, né, pensando ali, passado, A Cantiga, presente, a época da Katniss, mas ela faz isso, na minha leitura, enquanto historiador, olhando para a história dos Estados Unidos e para o Donald Trump. E quais os fatos da história recente que as pessoas poderiam estudar mais para ter um melhor entendimento do que a Suzanne Collins quis dizer ali em Jogos Vorazes? Com certeza, eu acho que entender o conceito de ditadura e o conceito de democracia, que, claro, não tem um único sentido, né? São conceitos em disputas, mas eu acho que é fundamental as pessoas entenderem a diferença, né? As diferenças básicas ali entre uma ditadura e uma democracia. As pessoas entenderem a necessidade e a importância dos grupos de resistência. Muitas das vezes, né, no nosso país atual, grupos de resistência à ditadura, à extrema-direita, são ridicularizados ou são criminalizados, né, no discurso principalmente. E é interessante a gente ter em mente que sem resistência não há mudança. Né? Independente se a gente está num governo democrático ou ditatorial. Mesmo no governo democrático, as resistências são importantes. A gente não pode abaixar a cabeça para tudo que o governo faz, independente se esse governo é de esquerda ou de direita. Num contexto ditatorial, mais ainda. Né? Então, aqui no caso do Brasil, a gente teve personalidades, né, importantíssimas, como Marighella, como figura de resistência, uma figura controversa, mas de suma importância. A gente teve, por exemplo, resistências urbanas, grupos armados de resistências urbanas, grupos de resistência armado que atuaram no campo também, como a guerrilha do Araguaia, e
a maior parte desses grupos vão ser todos destruídos pelo governo ditatorial ali até o início da década de 70, sobretudo no governo Médici. E eram chamados de bandidos, né? Então, muitas vezes, hoje, pessoas pensam, aquela tropa de bandido que ficava lutando contra o governo. Não, eram grupos de resistência, né? Que tiveram uma importância muito grande para o fim da ditadura. Mas existem as chamadas resistências pacíficas também. As resistências feitas por meio da literatura, por meio da música, por meio do cinema. Né? A gente lembrar aí dos cantores aí dos anos 60, dos anos 70, a importância que eles tiveram em denunciar a ditadura nas suas obras artísticas. Então, estudar o conceito de resistência é fundamental para entender o que a Katniss está fazendo e o que os rebeldes, né, como o Snow vai chamar, estão fazendo, né? Entender a diferença entre desobediência civil e resistência. Desobediência civil é quando você discorda de uma lei, porque essa lei ela é injusta e você não a segue. Resistência é quando você desobedece uma lei ou uma ordem no governo com o objetivo de derrubar aquele governo, de tirar aquele governo. Então, por isso que eu falo que o que a Katniss faz no primeiro livro é uma desobediência civil, né? Ela caça na floresta onde ela não pode caçar. Então, existe uma lei que é injusta, porque mantém a miséria entre as pessoas ali do Distrito 12, então ela e o Gale desobedecem. Existe uma lei que fala que somente uma pessoa vai ganhar os Jogos Vorazes, e a Katniss e o Peeta desobedecem. Nesse momento, eles não estão procurando derrubar o governo do Snow, não estão procurando mudar as estruturas políticas de Panem. Eles estão simplesmente não obedecendo uma lei que é injusta, né? Que eles consideram injusta. Então, ele é desobediência civil. A partir do livro 2, Em Chamas, aí começa a resistência. Né, os grupos ali que vão se reunir em torno do Distrito 13, ou com a liderança do Distrito 13 no início, eles têm como objetivo derrubar o governo, mudar as estruturas políticas. Então é importante conhecer esse conceito, né, de desobediência civil, de resistência, para entender as diferentes fases ali dos livros da Susan Collins. E também, eu acho que é importante a gente entender como que as pessoas, o ser humano, ele é múltiplo, né? Então não é porque a pessoa ela está lutando do meu lado, numa luta política, que essa pessoa ela é perfeita. Ela vai ter seus erros também, ela vai ter suas falhas. É dos seres humanos ter falhas. Claro que tudo tem limite, né? Nós temos os limites éticos. Mas eu acho que, por exemplo, atualmente muitas pessoas que se colocam como progressistas, muitas pessoas que se colocam como de esquerda, precisam compreender que aqueles que estão ao seu lado não necessariamente vão pensar da mesma forma que você pensa em todos os aspectos. E isso não faz essa pessoa seu inimigo, né? A diferença, a diversidade, a discordância faz parte da democracia. Então, independente do espectro político no qual eu me encontro, pessoas que estão ao meu lado vão ter pensamentos diferentes. E isso é ótimo. É assim que nós melhoramos enquanto seres humanos, né? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente também. E isso está presente em Jogos Vorazes, né? A Katniss vai errar, o Peeta vai errar, vão ter erros ali das pessoas que estão lutando contra o fim do governo de Panem. Mas claro que tem limites éticos, né? Erros que a Katniss tem das atitudes dela não se equiparam aos erros da presidente Coy, que ali está fora do processo ético, né? E como a gente já conversou aqui, você apontou há pouco, na verdade ela quer combater uma ditadura formando uma outra ditadura. Tá ótimo. Então, Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no RocoCast. Foi de extrema importância esse debate que a gente teve aqui. Muito obrigado, Nando, pela conversa, né? Muito obrigado, Editora Rocco, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, né? Seja por meio de lives, seja aqui agora pelo podcast. Agradeço os nossos ouvintes também, e caso tenham alguma dúvida, algum comentário, podem me procurar nas redes sociais e conversar comigo. Eu sempre gosto de trocar figurinhas com as pessoas. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Só fala o seu @ pra galera também, saber? Perfeito. Atualmente o meu @ é o Para Além de Hogwarts, né? Eu tenho uma página que eu criei em 2020, que é uma página de divulgação científica, em que eu falo sobretudo acerca dos livros de Harry Potter, que é um tema ligado ao meu doutorado, que eu finalizo este ano. Porém, essa página está passando por algumas modificações, então muito em breve eu planejo mudá-la para o nome Liter Histórias. Então, os ouvintes, se não acharem Para Além de Hogwarts, procurem por Liter Histórias, porque o meu intuito agora é expandir os debates sobre história e literatura na página e começar a abarcar outras obras também, para além de Harry Potter. Para Além de Hogwarts. Indo para Além de Hogwarts, agora para Liter Histórias. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, galera que estava ouvindo. E a gente se vê no próximo RocoCast.